Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós retomamos as exposições nesta carta, nesse texto tão importante, tão edificante na vida da igreja. Lembrando aos irmãos que Paulo, ele escreve essa carta quando preso. O contexto é contexto de sofrimento, né? Um contexto de angústia, de privação de liberdade. Mas, apesar de estar enfrentando tudo isso, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta que anima, que motiva, que enaltece a alegria. Nada mais importante para os dias que vivemos do que palavras como essas, né? Palavras que podem trazer alegria ao nosso coração. E eu diria até que hoje a mensagem, a reflexão que iremos fazer, ela pode ser considerada até uma continuidade daquilo que nós já discutimos, falamos e refletimos hoje pela manhã. Então você vai abrir aí em Filipenses, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 12 até o verso 18. Filipenses 2, do verso 12 ao verso 18. Nos diz assim a palavra de Deus: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Pedir ao presbítero Jorge que nos apresente a Deus em oração, intercedendo pela mensagem por todos nós nessa noite. Deus, santo e soberano, Senhor do universo, nós vimos a tua presença neste momento e voltamos a tua glória e pedimos aí do nossas mentes, transforma vidas, edifica a nossa fé. Amém, amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo trabalha aqui um tema muito interessante. Apenas para a gente reavivar a nossa memória. Esse texto, esse capítulo 2, né, ele inicia com o apóstolo fazendo aquela exortação, a necessidade do amor fraternal, da comunhão da igreja. E ele estabelece, então, a partir do verso 5, Cristo como grande exemplo para todos nós. Conquanto a igreja em Filipos fosse uma igreja genuína, verdadeira, fiel e temente a Deus, mas como toda igreja, ela tinha os seus problemas e as suas dificuldades. Me parece que ali existiam algumas dificuldades também, falta de humildade de alguns dos irmãos, não é? Algumas talvez prováveis divergências entre eles. E o apóstolo Paulo, pastoreando aquela igreja, ele traz para a cena a figura de Cristo como sendo o grande exemplo. E a última mensagem que fizemos nessa exposição de Filipenses versou justamente sobre esse verso 5 aí até o verso 11, mostrando que o Senhor Jesus, ele se humilha. E como eu falei, esse é um texto que combina muito bem com as mensagens de João que nós estamos fazendo aqui pela manhã. Porque desde ali a gente também está sendo apresentado a esse Deus que se fez carne. E essa encarnação do Verbo é uma humilhação ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus soberano. Mas ela se fez necessário
para que nós tivéssemos a salvação. Ela é fruto do amor, da misericórdia, da graça de Deus que atinge os homens, que atinge os eleitos, que atinge a sua igreja, que atinge a família da aliança. E é como se, então, o apóstolo Paulo estivesse aqui dizendo aos irmãos lá em Filipos, olha, vocês não devem agir dessa forma equivocada, vocês não devem desprezar a importância de uma vida humilde, porque o próprio Senhor Jesus esvaziou-se. O próprio Senhor Jesus foi humilde. Antes, inclusive, da sua exaltação, antes de ser e de ter sido exaltado, ele foi humilhado. E se a gente lembrar um pouco da trajetória de Cristo, a gente vai lembrar disso. Lembre-se, por exemplo, daquele momento da sua crucificação. Ainda dirigindo-se à cruz, aos vilipêndios, as humilhações sofridas pelo Senhor Jesus, tendo que carregar a própria cruz, as chibatadas que ele levou, o sofrimento que ele teve que enfrentar, a humilhação, a coroa de espinhos, como um gesto de humilhação para alguém que dizia que era rei, não é? E essa foi a realidade enfrentada pelo Senhor Jesus. Mas nós bem sabemos que Cristo não está mais na cruz. Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais nós, evangélicos, reformados, presbiterianos, não usamos o crucifixo ou o Cristo fixo, não é? Porque nós entendemos que o nosso Senhor não está mais na cruz. Nós até utilizamos a cruz, mas a cruz vazia, a cruz sem o Cristo, porque o momento da humilhação passou. Cristo hoje está assentado à destra de Deus Pai, onde há de julgar, não é? A todos. Logo, ele hoje encontra-se no estado de exaltação diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus Soberano. E o texto, então, continua falando, e esse é um tema muito interessante, agora a respeito da nossa salvação. E eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite a respeito disso, porque do verso 12 até o verso 18, se eu pudesse trazer aqui a ideia central, ela está presente nessa perspectiva apresentada aí pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Acompanha comigo de volta ao texto, né? Verso 12, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Ora, pastor, como é que é isso? Vamos entender realidades a respeito daquilo que o apóstolo está tratando aqui. Primeiro ponto que nós precisamos compreender, na realidade a compreensão desse desenvolvimento da salvação passa pelo aspecto inicial, tem início, tem meio e tem fim. Tem o aspecto inicial, tem o caminho a ser percorrido e tem o fim, que é o objetivo final da nossa existência. Eu gostaria de desenhar a minha fala nessa noite, nessa lógica, nessa perspectiva, o ponto inicial, o caminho a ser percorrido e a chegada, não é? O momento final, o objetivo final da nossa trajetória enquanto seres humanos. E eu destaco aqui, então, nesse processo de desenvolvimento da salvação, algumas verdades. Olhando para esse início, olhando para o começo, não é? É preciso, meus amados irmãos, que nós tenhamos a consciência do que significa esse desenvolvimento da salvação. O desenvolvimento da salvação aqui proposto pelo apóstolo Paulo não significa que a salvação ela é uma escolha nossa. Ela é uma decisão nossa. Lembremos do texto hoje pela manhã. Somos capazes de produzir a nossa própria salvação. Porque nós necessitamos de Cristo. Porque nós somos incapazes. Porque nós não temos essa competência. Lembre, os judeus, apesar dos milagres vistos, apesar do escrito dos profetas, apesar de estarem diante do próprio Senhor Jesus, não compreendiam quem Ele era. Ele dizia assim, eu sou o pão que desceu do céu. Como Ele desceu do céu se é filho de José, que nós conhecemos? A visão meramente horizontal, humana, material. Faltava-lhes a realidade espiritual, faltava-lhes a compreensão transcendental.
E o Senhor Jesus disse que eles não vão conseguir ver a Jesus, compreender a Jesus, sem que o Pai trabalhe antes nos seus corações. Então, quando nós falamos de salvação, meus amados irmãos, nós estamos falando de uma força que é monergística. O que é que isso significa, pastor? É uma ação unilateral de Deus. O processo se inicia dessa forma. Quando nós falamos de salvação, meus amados irmãos, esse é um tema interessante. Nós falamos de algo que é imediato, mas que ao mesmo tempo ele é um processo também. Ele é a ação de várias ações de Deus na nossa própria vida. Não sei se ficou bem entendido aqui, se eu conseguir me expressar bem. Então Deus elege, Deus regenera, Deus coloca a fé no nosso coração, Deus nos justifica, Deus nos faz nova criatura, existe a vocação eficaz, a vocação, o chamado de Deus. Eu dei o exemplo hoje pela manhã do apóstolo Paulo. Diante da vocação e do chamado de Deus, nós não podemos resistir. A graça de Deus, quando nos atinge, ela é irresistível. Mas dentro desse processo de salvação, existe algo que nós poderíamos chamar de sinergístico. A sinergia é onde duas forças atuam junto. Nós não temos a competência e a capacidade de produzir sinergisticamente a nossa salvação. Nós não trabalhamos junto com Deus para que sejamos salvos. Mas dentro do processo da salvação, existe algo que nos compete. Porque a graça de Deus não pode ser entendida como uma desculpa para que a gente não faça nada. Até porque, meus amados irmãos, nós bem sabemos que a salvação ela não vem pelo nosso esforço, pelas nossas obras, ela vem pela nossa fé, ou pela fé implantada em nós pelo próprio Deus, mas nós somos ensinados pelas Sagradas Escrituras que a fé sem obras, ela inexiste. Então veja, o princípio está claro, a salvação é um ato exclusivo de Deus na nossa vida. O Pai enviou, o Pai transformou, o Espírito Santo de Deus testificou das verdades de Deus no nosso coração. Foi dado o start, foi dado o início, a obra se iniciou. Hoje nós já podemos dizer, se somos novas criaturas, se somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, se passamos pela regeneração, nós podemos dizer, eu sou salvo. Mas ainda existe algo a ser feito. E esse algo a ser feito é justamente aquilo que se encaixa dentro dessa expressão que o apóstolo Paulo aqui usa, de desenvolvimento, desenvolvam ou desenvolvei a vossa salvação. A palavrinha no original, ela traz um significado muito interessante. É a ideia de chegar até o final de uma obra já completada. De dar sequência àquilo que já foi, chegar até o final de uma obra já iniciada. De completar uma obra já iniciada. Deixa eu tentar explicar na seguinte perspectiva. Imagine que a nossa vida possa ser comparada a um esporte. Vamos pensar aqui, talvez um que traga um significado interessante para a nossa existência, seja, por exemplo, acho que é 110 ou 100 metros com barreira, alguma coisa assim, é porque é um pouquinho mais de 100. Então você está posto ali na largada. Deus dá o start, você agora é salvo, você está correndo, você está vivo, você não tem como retroceder, você não tem como voltar atrás, você não tem como desistir, está garantido que você não pode ser separado do amor de Cristo, está garantido que nenhuma condenação há sobre a sua vida, mas nós precisamos correr, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos pular os obstáculos, na convicção e na certeza também que a chegada está diante dos nossos olhos e que nós chegaremos lá. Mas essa trajetória, quem faz somos nós. Esse caminho, quem percorre somos nós. E a ideia aqui é desenvolvimento, significa você completar essa obra. É uma obra que precisa ser completada, diferente daquela que às vezes a gente começa e não termina.
Existem pessoas que são procrastinadoras por natureza, demoram muito em concluir, não apenas começar, mas em concluir qualquer coisa. Existem pessoas que não conseguem concluir nada, aí você vai procurar psicologia para explicar o porquê dessas coisas, mas tem gente que para tudo pela metade do caminho. O desenvolvimento aqui é o contrário disso, é a ideia de concluir o que foi começado. Então, para começo de conversa, nós temos que ter essa consciência. A salvação é um ato de Deus na nossa vida, mas a nós compete alguma coisa em todo esse processo. Há em algum momento a sinergia, há em algum momento aquilo que nós vamos chamar, e a palavra de Deus vai chamar de santificação, dentro desse processo da salvação. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Pastor, mas então, se não existir santificação, nós não somos salvos? Então, se nós não formos santos e produzirmos a nossa santidade ou santificação, nós não veremos a Deus? A lógica não é essa. A lógica é, primeiro vem a fé. Mas não existe a possibilidade de ter fé e não buscar uma vida santa. Os irmãos estão compreendendo ou não? Consequentemente, se não tem santidade, não tem fé. Se não tem fé, você não vai ver a Deus. Você não vai chegar, não vai cruzar a linha de chegada. Você não pode ser contado com aqueles que estarão na presença de Deus morando nas mansões celestiais. É preciso acreditar. Eu vou me referir muito à mensagem hoje pela manhã, porque essas coisas são impressionantes, como uma mensagem e uma ideia casa com a outra. É preciso comer do sacrifício. É preciso se apropriar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Numa linguagem que algumas pessoas usam, eu não gosto muito, a perspectiva de tomar posse, né? Eu não sou muito fã dessa ideia. A ideia é, eu compreendo o sacrifício, eu comi da carne que foi ali pendurada no madeiro. O que significa isso? Eu acredito, eu tenho fé, eu me apropriei do significado. E muito mais do que do significado, da própria ação de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, para o nosso entendimento a respeito de salvação, o primeiro ponto que eu destaco é esse. Nós, eu e você, precisamos ter em mente que, a despeito da salvação ser um ato exclusivo de Deus, nos compete esse desenvolvimento. Eu digo isso porque, teoricamente, eu estou falando para uma igreja reformada. Nós somos presbiterianos. E uma das nossas doutrinas, vamos dizer assim, caras e importantes, é a soberania de Deus no que diz respeito à salvação. Nós sabemos que a salvação não depende das obras. Nós não defendemos isso como sendo uma verdade bíblica. E muitos, na perspectiva e no afã de defender a verdade bíblica de que a salvação é um ato exclusivo de Deus, esquecem que essa salvação precisa ser desenvolvida. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. São as Sagradas Escrituras. É a palavra inspirada de Deus, inspirada por Deus. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Primeiro ponto, nós precisamos ter essa consciência. A salvação vem de Deus, mas nós precisamos desenvolver. Quem vai correr a largada somos nós. Depois de dada a largada somos nós. Quem vai pular os obstáculos somos nós. E aí, meus irmãos, o segundo ponto que eu trabalho é justamente o caminho. É aquilo que vai estar no meio, né? Entre a largada e o ponto final. Nós somos salvos, é verdade. Mas o texto diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós, acredito eu, já compreendemos o que significa desenvolver essa salvação. A ideia apresentada no texto. Mas ela pode ser aprofundada, ela pode ser melhorada. Porque esse desenvolvimento vai se referir às nossas ações, àquilo que nós fazemos. E aí a grande pergunta é, como nós podemos desenvolver a nossa salvação? Pastor, o senhor está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, as Sagradas Escrituras estão afirmando que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Mas eu não sei fazer isso. Eu sei que Deus me salvou.
Eu tenho fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei que Ele morreu por mim. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que eu vou estar lá no final, né, na chegada dessa corrida da vida. Mas, pastor, como é que a gente pode desenvolver a nossa salvação? E aí eu estou falando de questões práticas. Os irmãos entendem? Os irmãos compreendem? E o apóstolo Paulo vai tratar de forma muito prática a respeito disso. Eu vou chamar toda essa parte das nossas ações, desse movimento sinergístico, né? Dessa energia conjunta, porque mesmo nela Deus continua agindo. Veja que o texto diz que Ele realiza, não é? Até o querer, até a vontade vem de Deus, tanto o querer como o realizar. Então a mão de Deus está presente em todos os momentos. Mas eu vou chamar essa caminhada de uma vida de santificação na presença de Deus. E nós precisamos buscar isso, meus amados irmãos, na nossa vida. De forma muito prática. Como isso é possível? Continue acompanhando comigo no texto bíblico, né? O texto então vai dizer no verso 13, Deus efetua em vocês o querer, Deus efetua em vocês o realizar, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de quem? Segundo a vontade de Deus. Quem é o soberano na história? Deus. Quem é o oleiro e quem são os vasos? Está claro, diante dos nossos olhos. E o texto então continua afirmando e dizendo o seguinte, verso 14, aí é o fazer, aí é a ação. Veja, o texto diz assim, façam tudo sem murmurações e contendas, não é? Murmurações e discussões. Está dado aqui o primeiro passo de como a gente desenvolve a nossa salvação. Sem murmuração. Podemos voltar ao que nós pregamos hoje pela manhã. O que foi que aconteceu? O que é que os judeus estavam fazendo? Estavam murmurando, não é? A murmuração, meus amados irmãos, ela pressupõe uma insatisfação no nosso coração, não é? A murmuração, ela pressupõe uma falta de entendimento das realidades espirituais na nossa vida. A murmuração pressupõe, talvez, no caso dos judeus eu entendo dessa forma, e talvez na nossa própria vida, caso a gente esteja agindo dessa forma, que nós estamos valorizando muito mais as realidades materiais do que a realidade espiritual de Deus na nossa vida. Existem alguns vídeos rolando aí na internet, na grande rede, de pessoas, às vezes, com uma deficiência física, com restrições, mas que confessam e que professam o nome do Senhor Jesus. Eu lembro de um rapaz dizendo exatamente isso. Ele com a sua deficiência, com toda dificuldade de locomoção, dizendo que Jesus é a alegria da sua vida, Jesus é a razão do seu viver. Como alguém que é assim pode ter essa alegria no coração? Muitas vezes nós, inteiramente sadios, reclamamos de tudo. Não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Eu vivo dizendo lá em casa. Ah, mas esse macarrão está não sei de quê. Ah, mas essa carne está não sei o que lá. Ah, mas isso não sei o que lá. Como seria bom, né? Que os nossos filhos, às vezes, passassem uma temporada junto com aquelas crianças, aqueles adolescentes que não têm sequer um pão duro para comer, que passam a noite ao relento na rua. Não é que isso seja o que a gente deseja, não é esse o objetivo. É apenas para mostrar o quanto nós reclamamos de barriga cheia. O como nós somos insatisfeitos. Você quer desenvolver a sua salvação? Comece a ser uma pessoa que se satisfaz com aquilo que você tem, com aquilo que Deus está lhe dando. Largue a murmuração de lado. Largue a reclamação de lado. O texto vai falar de murmuração, o texto vai falar de contenda, de discussão, porque uma coisa chama a outra. Vamos pensar aqui numa realidade maravilhosa, a realidade do amor, do dia dos namorados, não é? Hoje eu vi um vídeo que não é nem para rir, mas o cara postou, nem lembro qual foi a rede. Acabou o dia dos namorados, uma briga, não é? Eu acho que só podia estar embriagado os dois, marido e mulher, já na idade avançada, o cara
pega uma pedra, joga nela. Graças a Deus ninguém bateu em ninguém, não pegou em ninguém. Por isso até que eu estou contando. Ela pega um tijolo e joga no cara. Ele pega um pedaço de madeira e sai quase caindo. Acabou o Dia dos Namorados. Né? Eu vi esse vídeo e fiquei rindo, né? Então vamos falar do Dia dos Namorados, da coisa maravilhosa que é a relação conjugal, não é? Tem murmuração? Tem reclamação? O que é que gera? Contenda. O que é que gera? Discussão. O que é que gera? Problema. Vamos desenvolver a nossa salvação? Coloca de lado a murmuração. Tenha a satisfação plena de Cristo no seu coração e na sua vida. Meus amados irmãos, eu digo isso com toda a convicção do meu coração, mas seguindo inclusive a orientação aqui, a palavra do texto, com temor e tremor diante de Deus, porque eu não sou exemplo para ninguém. Mas nós precisamos ser satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos colocar a reclamação e a murmuração de lado. Essas coisas só têm trazido a inquietação, angústia, só tem tirado a paz do nosso coração e da nossa vida. O texto continua dizendo e falando, veja, eu estou tratando da questão prática. Lembre-se da corrida, 100 metros com barreira. São os obstáculos que eu estou pulando. O primeiro obstáculo é esse. Eu estou avançando na corrida, buscando uma vida de santidade. Mas uma vida de santidade não é uma teoria, não é uma teologia distante, não é uma utopia que a gente fica refletindo, pensando, escrevendo e filosofando sobre isso. Não. A vida de santidade ela é vista no dia a dia, no cotidiano. A vida de santidade é vista na forma como o pai trata o filho, na forma como o marido trata a esposa, na forma como a esposa se dirige ao seu marido, na forma como os filhos obedecem ao pai, na forma como nós nos relacionamos no nosso trabalho. A vida de santidade, ela é vista no nosso cotidiano, nas nossas ações, no dia a dia, cada momento, cada ação, cada gesto. O texto está dizendo, olha, larga a murmuração, larga as contendas, larga as discussões. Diz mais o texto, né? Seguindo aqui o verso 15, para que sejam irrepreensíveis e sinceros ou puros. A minha versão traz puro, provavelmente a que você está usando vai trazer sincero. Aí o texto está falando aqui de caráter. Aqui é o caráter do cristão. O cristão não é alguém afeito à mentira, à conversa, à coisa enrolada, a coisa... Eu já falei várias vezes aqui, né? Eu conheço pessoas que diante de um quadro, de uma coisa que é correta, ela não quer participar. Agora, se a coisa cheirar em enrolação, é isso que ela quer. Tem gente que é assim, fica procurando coisa enrolada para fazer na vida. Tem gente que tem construído a sua vida sobre a mentira, sobre o engano, em cima, não é, da falsidade. Não, meus amados irmãos. Nós precisamos ser irrepreensíveis. O que é que significa ser irrepreensível? Alguém que não é digno de repreensão. E quem é que não é digno de repreensão? Quem anda na obediência, quem obedece a Deus. Quem anda nos seus retos caminhos. Mas, pastor, nós não somos perfeitos, é verdade. Nós vamos errar, é verdade. Quando você errar, seja sincero. Porque até nesse momento o caráter do crente vai ser diferente daquele que não vive uma vida santa. Nós vamos reconhecer os nossos erros com sinceridade, arrependidos e pedindo perdão por aquilo que a gente fez que não deveria fazer. Meus amados irmãos, diante do pecado, diante do erro, diante daquele momento em que nós nos tornamos dignos de repreensão, não tem outra postura a tomar senão nos colocarmos cabisbaixos, arrependidos do nosso erro, sem empáfia, sem orgulho, sem soberba. Quem somos nós para isso, meus amados irmãos? Ah, pastor, mas é difícil. Volta aí alguns versículos, o nosso exemplo é Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo usa Cristo como exemplo. Ele, que não precisava se humilhar, se humilhou. E nós que precisamos nos humilhar, queremos engrossar o cangote. Agora entenda um negócio desse? É o pecado agindo no nosso coração. É assim que nós vamos desenvolver a nossa salvação? Não. Nós vamos desenvolver a nossa salvação quando as nossas ações refletem o caráter de Cristo.
na nossa vida. O caráter de alguém que foi transformado pela verdade do Evangelho. Quando eu vou agir de tal forma, em obediência a Deus, procurando sempre me tornar uma pessoa irrepreensível, uma pessoa sincera, uma pessoa pura, uma pessoa que busca a verdade, uma pessoa que vive a verdade. Meus amados irmãos, o texto ele vai então dando-nos aqui os passos, os caminhos. Os irmãos estão compreendendo? Lembre-se da pergunta: pastor, o que é que a gente faz para desenvolver a nossa salvação? Está aqui, verso 15, né? Antes no verso 14. O que é que a gente faz? Façam tudo sem murmuração e sem discussão. Pronto, você já começou sem murmurar, começou sem discutir, parabéns, você já deu o primeiro passo. O segundo passo, verso 15, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Aí o texto, meus amados irmãos, ele coloca em cena o mundo que nós vivemos. Obviamente, Paulo estava falando do mundo que ele vivia. Nós podemos transportar para a realidade do mundo que nós vivemos. Será que nós podemos chamar a nossa geração de uma geração pervertida e corrupta? Será que nós temos elementos para isso? Me parece que não vai ser muito difícil a gente aplicar também esse carimbo na nossa geração. Eu não tenho dúvidas que nós vivemos numa geração que é corrupta, nós vivemos numa geração que é pervertida. E aí aqui está um terceiro passo. Você quer desenvolver a sua salvação? Brilha a luz de Cristo no meio dessa geração corrupta e pervertida. Seja sal e seja luz. Eu estou falando de prática, eu não estou falando de teoria. Eu estou falando daquele jovem que vai aplicar os valores do reino de Deus, mesmo quando toda a sua turma de escola da faculdade defender aquilo que a palavra de Deus condena. Eu estou falando do homem e da mulher que vai aplicar e defender a ética cristã, mesmo quando todas as pessoas que estão ao seu redor falarem diferente. Mesmo que todas as pessoas digam que o certo é errado e que o errado é certo, nós continuamos firmes no Senhor Jesus, porque nós somos luz, nós somos sal. E deixa eu dizer um negócio para vocês, meus amados irmãos. Não é à toa que o Senhor Jesus nos insta a sermos sal do mundo. É o sal quem consegue, vamos dizer assim, retardar o apodrecimento dessa sociedade que jaz no maligno, que já é pervertida, já é corrupta. Quando a igreja cai, quando os filhos de Deus se enlameiam na perversão e na corrupção, o que é que sobra? Como frear esse apodrecimento? O sal, que não tem mais o seu efeito, serve para quê? Para ser jogado fora, para ser pisado pelos homens. É por isso que muitas vezes nos envergonha a postura de muitas pessoas que ganham um certo destaque na nossa sociedade, que se declaram cristãos, mas que agem como verdadeiros corruptos, que defendem a corrupção, que fazem oração agradecendo a propina, que agem como verdadeiros pervertidos, colocando a ética de Deus bem distante das suas ações. E eu não falo apenas do ambiente, por exemplo, político, que nós geralmente classificamos como um ambiente extremamente corrupto e hostil à ética cristã, mas eu falo de todas as nossas ações, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nas nossas relações. Até que ponto a ética cristã tem sido o norte da nossa vida? Até que ponto você tem tido a coragem de defender a sua fé, o que você pensa dentro, por exemplo, da sua família? Eu não estou aqui incentivando os irmãos, usando uma linguagem mais atual, a arrumar treta no grupo de WhatsApp. Não estou incentivando você a fazer isso. Mas será que nós não podemos nos posicionar? Será que nós não podemos defender a nossa fé? Será que nós não podemos agir como luz do mundo? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas cegas, sendo arrebanhadas pelas hostes malignas
pelas hostes do mal. Não se enganem, essa guerra é sobretudo espiritual, mas obviamente ela se apresenta no campo cultural, no campo das ideias, no ambiente, na arena que nós estamos. Mas ela tem a sua origem numa perspectiva espiritual e muitas vezes vozes malignas estão ensinando os nossos filhos. Pessoas que têm compromisso não com a verdade de Deus, mas têm compromisso com uma ética que não é cristã, com a ética hedonista, com a ética desprovida da verdade de Deus, estão fazendo a cabeça dos nossos filhos ou a nossa própria cabeça. E nesse momento, meus amados irmãos, o sal precisa ser sal. E nesse momento, meus amados irmãos, a luz precisa ser luz. Para que algumas pessoas consigam rever os seus conceitos, rever os seus valores. Eu costumo dizer, eu acho que todos os que já passaram aí dos 30, 40, 50 mais para frente, pode ser que concordem comigo, mas nós temos uma época na nossa vida que é aquela época em que nós nos tornamos revolucionários, né? Vocês passaram por isso também? Eu passei, né? Se alguém também passou por isso, se junte a mim no pensamento. É aquela ideia de que nós vamos mudar o mundo. Vamos fazer a revolução. Vamos fazer a revolução. O que é revolução? Nem sei. Que revolução? Também não sei, mas a gente vai fazer a revolução. E vamos mudar o mundo. E aí a gente arruma um emprego, começa a ganhar dinheiro, faz uma coisa, outra, aí a revolução vai ficando para trás, né? Alguns não conseguem amadurecer e continuam na utopia revolucionária até hoje. Tem até uma turma aí que está militando há 6 anos no primeiro semestre da faculdade porque não quer deixar de militar, né? De promover a grande revolução que o Brasil precisa. Eu costumo dizer que não existe hoje nada mais revolucionário. E eu falo agora para Luísa, para o Mateus, para a Maísa, Eduardo, Davi, José, João, meu Davi que está crescendo, a turma que saiu da adolescência, está na juventude, os jovens aqui presentes, jovens casados também. Será que existe hoje algo que seja mais revolucionário no mundo que nós vivemos do que ser de Cristo? Será que tem uma revolução que é mais pesada do que essa? Se você tem dúvida, faz o teste. Naquele ambiente, entre aspas, amigável dos seus amigos, defenda a sua fé. Faz o teste. Pega o grupozinho lá do WhatsApp e ao invés de defender o aborto, você defende a vida. Ao invés de defender o hedonismo ou a busca do prazer pelo prazer, que se traduz na prática em ações pervertidas. Defende, por exemplo, está aí uma tese boa para você defender, para você se sentir um revolucionário. Você vai se sentir um revolucionário. Cuidado! Geralmente os revolucionários podem apanhar e podem ser perseguidos. Defenda a tese assim, olha, sexo só depois do casamento. Será que existe algo mais revolucionário do que isso? Não, mas o mundo já deixou de defender essa ideia há muito tempo. Se você está pensando diferente, você precisa rever os seus conceitos. Você está vivendo num anacronismo terrível histórico. Terrível o seu anacronismo histórico. Você pensa que está fazendo a revolução, você só está repetindo alguma coisa que já foi feita há décadas e décadas e décadas atrás. Um jovem, eu imagino hoje um jovem cristão, genuinamente cristão, que se apropria do sacrifício de Cristo na sua vida, que busca desenvolver a sua salvação, seguindo cada um desses passos. E um deles é não se deixar influenciar, porque esse é o elemento aqui colocado no texto. Uma geração pervertida. Eu não vou me deixar influenciar por essa geração. Eu vou influenciá-la. Não existe ninguém mais revolucionário do que esse jovem nos dias de hoje. Não existe.
Eu lembro, há muito tempo atrás, de uma propaganda, ou era uma propaganda ou era uma campanha, não lembro, de um cidadão que ele dizia que todos os dias ele ia para a praça pregar uma coisa, falar alguma coisa. E alguém chegava para ele e dizia assim, olha, todos os dias você está aqui, há anos e anos e anos você está aqui, falando a mesma coisa, você não percebeu que as pessoas não mudam? Você não percebeu que não adianta de nada, você fala e as pessoas não mudam, por que você continua falando? Aí a resposta dele é o seguinte, no dia que eu parar de falar, as pessoas mudaram a minha vida. Eu é que fui transformado. Então eu vou repetir sempre o que os apóstolos disseram, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e daquilo que Deus fez na minha vida. Escutem as pessoas ou não, porque essa transformação quem aplica não sou eu, é Deus. Mas no desenvolvimento da minha salvação, esse terceiro passo é não ser influenciado pelo mundo, mas é através da renovação que a minha mente sofreu, eu me tornar um agente de transformação da sociedade que está ao meu lado. Implementando, através das minhas ações, os valores do reino de Deus. Que valores são esses? Aí a gente tem que estudar a Bíblia. E aí é o próximo passo, dentro desse processo aí de santificação. Geração pervertida, corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Verso 16, preservando a palavra da vida. Meus amados irmãos, eu não sei a sensação que vocês têm, mas às vezes eu tenho essa sensação. Como é difícil, né, nos mantermos firmes. Na realidade, só é possível porque Deus age em nós. Ele efetua tanto o querer como o realizar. Pelas nossas forças, em muitos momentos, a vontade que a gente tem é chutar o balde e dizer, olha, larguei, dá não. A avalanche contrária à fé é muito grande. A pressão é pesada, é muito pesada. Hoje, por exemplo, nos dias atuais, com essa onda de cancelamento aí, é algo terrível. Não é qualquer um que tem coragem para rimar contra a maré, não, meus irmãos. Não é qualquer um que toma a firme posição de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não é qualquer um que tem a decisão firme de não ser uma Maria, vai com as outras. Mas de ser luz, de ser sal e de agir diferente. Isso tem um custo. Que precisa ser calculado, inclusive. Tem um custo. O custo talvez seja perder um bocado de amigo. O custo talvez seja perder uma oportunidade de trabalho. O custo, seja lá o qual for, vai existir. E é possível que aconteça. Os apóstolos perderam a própria vida. Mas eles não deixaram de falar. Eles não podiam deixar de falar. Eles não podiam deixar de ser luz. E deixar de falar de o quê? Daquilo que eles ouviram. A revelação. Eles estavam juntos com o Senhor Jesus. E no dia que eles disseram que eles não podiam deixar de falar, sempre naquela perspectiva, importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens, eles tinham apanhado e estavam sob ameaça de morte. Ou vocês param, ou a coisa vai ficar pior. É como se a turma tivesse assim, olha, você para de falar de ressurreição, você para de pregar essa verdade aí que você entende como verdade, ou amanhã você vai amanhecer com a boca cheia de formiga. E quem estava dizendo isso era a gente que já tinha matado. Porque uma coisa é a gente ouvir isso de uma pessoa que é da paz, que é do bem. O pastor de igreja chegou, ó, Leandro, cuidado, bicho, amanhã tu morre. Ô pastor, tá com brincadeira, é? O senhor não mata nem a formiga? Agora imagina um pistoleiro das Alagoas, um cabo que tu já conhece, com 3 oitão aqui na cintura, diz, ó meu irmão, cuidado, o cara treme na base. Eu lembro, rapidamente, na época que eu estudava em Garanhuns, eu passei um tempo vindo todo final de semana, trabalhava na igreja aqui. Quem já andou muito de Garanhuns para Maceió, há uns 20 e poucos anos atrás, sabe que tinha um transporte chamado transporte do Transtio. Era um cara que tinha umas D20. Porque tinha um ônibus normal da Progresso, só que era uma viagem por dia. E ele ia por Quipapá. Eu sei que a gente levava não sei quantas horas para chegar, era horrível. Então todo mundo ia para essa D20.
E geralmente eu ficava atrás, ele tirava a parte ali, botava um banquinho de um lado, é o famoso mais ou menos pau de arara, né? Um banquinho de um lado, um banquinho do outro, botava uma coberta e tal, e a gente vinha, seja o que Deus quiser. E aí tem um dia que eu estou lá atrás de um banquinho, o cara vindo embora, e um cara esquisito assim lá sentado. E começou a falar, e não tem aquele cara que fala cheio de autoridade e tal. Daqui a pouco o cara disse, olha, eu mesmo já levei 6 tiros. Aí mexeu assim na camisa, quando eu vi já tinha um 38 na cintura. Aí disse, pega aqui meu filho, comigo. Olha uma bala aqui. Aí eu vou lá, e quem é doido de não pegar na bala? Para ver se... O cara está com um revólver aqui, dizendo, pega aqui para você ver. Na hora, onde é? Mostra aí para eu ver a bala. Não é? Você vê que é um cara extremamente perigoso. O resto da viagem é aquele momento de consagração a Deus. Ó Senhor, chega logo. Que esse cara fique tranquilo. Que não aconteça nada demais. Essas viagens apenas, às vezes, são até importantes para a gente se consagrar mais. Né? Para a gente buscar mais a Deus. Uma coisa é uma pessoa falar que não mata ninguém, uma pessoa da paz. Outra coisa é um cara como esse, um pistoleiro, um cara que já foi baleado e não morreu. Nessas rinchas, nenhum mata outro. Não é? E estando ali com a voz alterada, eu sei lá o que é que passa na cabeça desse cara, se esse cara é bom de juízo, se ele decide puxar aquela arma e matar todo mundo, tudo pode acontecer. Nessa hora você treme na base. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. O que é que eles disseram? Tá bom, vamos embora, gente. Vamos embora para a gente não apanhar mais. Pelo amor de Deus, o negócio ficou feio aqui para o nosso lado. Ó, o melhor que a gente tem para fazer é parar de falar desse negócio de ressurreição e vamos embora. Não. Primeiro que eles ficaram felizes em apanhar. Primeira coisa que já me chama a atenção. Exultantes e felizes, porque foram encontrados dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Segundo é que eles enfrentavam a morte de frente, dizendo, eu posso até morrer, mas eu não posso me calar. Quer desenvolver a sua salvação? Seja sal e luz no mundo, em toda e qualquer circunstância. Calcule os custos. Saiba que tem custos. Não seja ingênuo, inocente nesse sentido, mas haja de acordo com a vontade de Deus. Qual é a nossa regra? Qual é o nosso norte? É a palavra de Deus. Persevere na palavra. O que é certo, o que é errado está na palavra. Às vezes a gente fica tentando se enganar, criando coisas, inventando história. Nunca esqueço de uma irmã que um dia me procurou e disse, pastor, eu estou com uma causa na justiça, estou para receber um dinheiro. Me ajude em oração, pastor, para que essa causa saia. Eu até fiz uma promessa a Deus, que se essa causa sair, eu vou me tornar dizimista. Isso não é promessa que se faça. Eu tenho que ser dizimista independente de sair a causa na justiça ou não. Isso é barganha com Deus. Eu tenho certeza que uma pessoa começa, se sair a causa, ela não vai ser dizimista. Ela pode dar uma vez, 2 vezes, alguma coisa, mas depois vai esquecer, porque não tem um compromisso pessoal. Ela não está convencida daquilo ainda. Mas eu finalizo, irmãos, a minha fala. Eu disse no início que essa carta foi uma carta escrita na prisão. E se a gente olhar para os últimos versículos, aí a gente vai ver Paulo falando de alegria. Incentivando aqueles irmãos a viverem a alegria. Por uma simples razão. Nesse desenvolvimento da salvação, nós já podemos hoje ter uma certeza e uma convicção. Nós haveremos de chegar num bom final. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não estamos correndo em vão. Nós não estamos como que desferindo golpes no vento. Mas nós sabemos para onde vamos. E é como se Paulo estivesse dizendo, olha, desenvolva, seja fiel, seja íntegro, seja sal e luz, transforme, não seja transformado por esse mundo pervertido, mas saiba que a nossa carreira não é uma carreira vã. Ele vai falar no dia de Cristo. Vamos ler o finalzinho? Verso 16, perseverando na palavra. Assim, no dia de Cristo, eu estou diante daquele momento final, do grande dia do Senhor. O apóstolo Paulo vai ter a certeza, ele até diz, eu poderei me gloriar, porque eu não corri em vão. Essa nossa corrida, a jornada da nossa vida, não é uma jornada vã. Nós não estamos correndo em vão. Quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós não estamos fazendo coisas sem sentido.
não é? Ele diz, eu poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Sabe quem é que corre em vão e que se esforça inutilmente? Quem age, nas palavras de Salomão lá em Eclesiastes, correndo atrás do vento, buscando as coisas materiais dessa vida. É essa pessoa que está correndo atrás do vento. É essa pessoa que está correndo de forma inútil. É essa pessoa que tem uma vida sem propósito. Meus amados irmãos, a vida com Cristo é uma vida com propósito, é uma vida com razão, é uma vida que tem sentido, que tem razão. O desenvolvimento da nossa salvação passa por essa certeza, por essa esperança, por essa convicção no nosso coração. Eu não estou desferindo golpes no ar, sem razão e sem sentido, não. Eu fui lavado, eu fui salvo, eu fui remido pelo sangue do Cordeiro. Eu desenvolvo a minha vida em santidade, uma vida piedosa, mas eu tenho também hoje a certeza, a convicção de que um dia eu estarei na presença do meu Deus. Louvado seja Deus por isso. O desenvolvimento passa por essa alegria que já pode ser sentida agora, não plenamente. Lembre-se do que eu falei hoje pela manhã. Você ainda não sentiu essa alegria? A alegria de ser de Cristo. A alegria de ter no seu coração iniciado a obra da salvação. O que é que você está esperando para quedar-se aos pés de Cristo, para orar diante de Deus e pedir que Ele transforme a sua vida? Porque essa é a maior alegria que nós podemos sentir. Mesmo presos, mesmo sofrendo. Entretanto, o apóstolo Paulo diz assim, mesmo que eu seja oferecido em sacrifício. E ele foi, de certa forma. Ele foi morto, ele foi assassinado. Os apóstolos foram mortos, todos eles martirizados. Os primeiros discípulos martirizados, Estevão martirizado. Já dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Nós tivemos mártires aqui no solo brasileiro. Nós tivemos os huguenotes na França, no episódio da França Antártica lá, sendo jogados na Baía de Guanabara, morrendo afogados. Nós tivemos aqui em São Bento do Una, né, Vilela, que foi esfaqueado e morreu, colocando-se entre o assassino e o missionário, o pastor, o doutor Bato. Está lá enterrado ao lado da igreja de Canhotinho, aqui pertinho da gente, poucos quilômetros de Maceió. E quantas realidades nós poderíamos contar, não apenas de reformados presbiterianos, mas de outras igrejas. Assembleanos, batistas, metodistas, que apanharam, que sofreram, que foram apedrejados, que tiveram que correr. Mas um sentido na vida e um propósito na vida. A certeza, a convicção de que estavam vivendo para Deus. Então, mesmo diante das pedradas que nós levamos, mesmo diante da prisão que o apóstolo Paulo estava naquele momento, ele diz assim, não é? Se ele for oferecido como sacrifício e tal, ele fica contente. Contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e alegres comigo. Louvado seja Deus, porque a caminhada, a jornada tem as suas dificuldades, mas ao fim nós receberemos a coroa da vitória, porque Deus luta por nós, Deus corre conosco, Deus é a nossa força, Deus é o refúgio bem presente na hora da tribulação. É possível até que em momentos onde a gente sequer consegue caminhar, Deus nos tome pelos seus braços e ande um pouco conosco. Deus está presente a todo instante, em todo momento da nossa vida. Não negligencie essa verdade. Vamos desenvolver a nossa salvação, que vem de Deus, mas naquilo que nos compete, trabalhemos para completar essa obra que foi iniciada por Deus na nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém e amém.